Conversa na Eclésia hoje está na Diocese do Algarve. Temos connosco o Filipe Bali Jorge, é biólogo e ornitólogo, portanto a ornitologia é o ramo da zoologia que se dedica ao estudo das aves. Por isso, nesta conversa não vamos falar sobre património nidificado, não vamos falar sobre praias ou a Serra Algarvia, mas de observação de aves e zonas úmidas. Obrigado por estar connosco também e por proporcionar-nos esta pequena visita, digamos assim. Portanto, e vamos começar então pela observação de aves e, se calhar, quais são os melhores lugares para a observação de aves no Algarve. Bom dia, boa tarde. Quando nós estamos a pensar em observação de aves, qualquer lugar é bom para observar aves. Todos eles, em qualquer lugar, seja numa cidade, seja no campo, seja junto ao mar, seja na serra, todos eles são bons locais para observar aves. Evidentemente, há lugares um pouco melhores, onde há mais biodiversidade, onde é possível encontrar mais espécies de aves, e entre elas se destacam-se ao longo do ano todo as zonas úmidas, costeiras, e depois durante a época outonal, a época das migrações outonais das aves, a zona do Planalto de Sagres, com a passagem de muitas rapinas e de cegonhas e também de aves marinhas que passam ao largo de Sagres. O Filipe tem algum sítio preferido para fazer observação de aves? Eu gosto muito de ir a Sagres, na época outonal, mas ao longo do ano procuro as zonas úmidas, nomeadamente a Ria de Alvor, por ser um local próximo de casa, ou então a Lagoa dos Salgados, por ser um espaço relativamente pequeno e de fácil acesso e com uma grande biodiversidade de aves ao longo de todo o ano. E nesta altura do ano, a partir do mês de agosto, começamos a ver uma progressão de aves a entrar nestes espaços. São aves que estão a começar as suas viagens do norte da Europa a caminho de África e pronto, há todo um processo desde o mês de agosto até praticamente ao mês de março, em que há uma grande diversidade de seres vivos a passar nestes espaços. Normalmente associada à observação de aves também está, por exemplo, a fotografia. O Filipe também fotografa, também tem por hábito de registar as aves que observa e depois até partilhar nas redes sociais, num site. Por acaso não costumo fazer fotografia, ou melhor, a fotografia que eu faço é uma fotografia muito básica, porque eu utilizo um telescópio especial para observação de aves. Geralmente eu ponho ou o telemóvel ou uma máquina fotográfica compacta associada ao ocular e tiro uma fotografia. Fica uma fotografia com muito pouca qualidade, dá para registar. Há técnicas para conseguir tirar melhores fotografias com este tipo de equipamento, que é o chamado de Digiscoping, mas pronto, eu normalmente registro no papel e depois deixo a fotografia para pessoas mais experientes e que tenham melhores equipamentos do que eu. Também há equipamentos básicos, digamos assim, que são necessários para a observação de aves. Quais é que são os mais recomendados, digamos assim? O que é que uma pessoa não se pode esquecer? É os binóculos. Os binóculos têm que ser transportados para todo o lado. Um bom guia de aves, e neste momento há bons guias de aves em português nas livrarias, com as aves de Portugal e da Europa. Depois, evidentemente, quem tiver um bocadinho mais de meios financeiros pode ter um telescópio com uma ampliação maior, ou então apostar mesmo numa máquina fotográfica com uma boa teleobjetiva para poder registar tudo aquilo que observa. Evidentemente, a pessoa, quando se inicia e pega nestes equipamentos todos, também tem que ter depois atenção ao peso que transporta de um lado para o outro.
quando nós estamos a fazer uma caminhada, se calhar convém só andar com os binóculos ou com a máquina fotográfica. Se uma pessoa estiver num local mais estático e ficar ali 1 hora e meia em observação, então aí faz sentido levar um telescópio, levar a máquina fotográfica com um bom tripé para poder registar tudo aquilo que vê. No fundo, o básico é os binóculos e um bom guia de aves, e o guia de aves basicamente deve ser usado depois de nós observarmos bem a ave, vermos as características da ave, desde a plumagem, o bico, as cores, o comportamento, a forma, e depois só depois termos essa informação toda registada mentalmente, normalmente, é que devemos ir ao guia. Se a gente tentar observar e tentar ir ao guia, a ave já se foi embora e a gente nem vê a ave, nem consegue ver o guia como deve ser e identificar por isso a espécie que está à nossa frente. O Filipe Bali-Jorge falou também em flamingos. Recentemente tivemos uma forma de dizer, a boa notícia de nidificação no Algarve. Se não estou em erro, nasceram 500 animais em 880 ninhos. Também foi observar, não perdeu esta oportunidade? Infelizmente não tive a oportunidade de ir a Castro Marim, fica no outro extremo do Algarve, para ir observar os flamingos. No entanto, aqui ao pé de mim, quer no estuário do Arado, quer na Ria de Alvor, tenho a oportunidade de ver os flamingos a voar de um lado para o outro e a utilizar estas duas zonas unidas aqui do Barlavento e Algarvio. Portanto, é biólogo e ornitólogo. Que importância é que teve esta novidade, digamos assim, de realmente os flamingos terem conseguido nidificar em Portugal, neste caso em concreto no Algarve? É uma história de sucesso, uma vez que os flamingos, quando eu me iniciei nisto da ornitologia, da observação das aves, praticamente não se observavam em Portugal. Havia 2 ou 3 sítios, 2 ou 3 locais, como o estuário do Tejo, os Chapais de Castro Marim, eram os locais onde era mais fácil observar flamingos. No entanto, ao longo destes últimos 30 anos, os flamingos, talvez fruto das campanhas de conservação que foram feitas, quer em Espanha, quer em França, começaram a crescer, as suas populações começaram a crescer, eles começaram a se dispersar e começaram a ser vistos de uma forma mais regular em todas as zonas úmidas do Algarve e noutras zonas úmidas de Portugal, nomeadamente o Sado e mesmo o Mondego, o Baixo Mondego e a Ria de Aveiro. E, entretanto, é uma boa notícia saber que eles escolheram os Chapais de Castro Marim e as salinas de Castro Marim para nidificar, uma vez que eles também nidificavam já do lado espanhol, não muito longe, na zona do Elva e do Parque Nacional de Doñana. Além do dom da paciência, digamos assim, para estar a observar as aves e a esperar realmente que elas também apareçam, que precauções e cuidados é que uma pessoa deve ter quando vai observar aves, por exemplo, alguém até que está a querer iniciar-se neste hobby, por exemplo? Eu costumo dizer que quando alguém se quer iniciar na observação das aves, o que tem que ter é paciência, depois tem que ter paciência e a seguir muita paciência. Sim. Porque as aves não estão em gaiolas, são livres e por isso elas deixam-se ver de acordo com os movimentos que nós fazemos. Por isso, normalmente o silêncio, não fazer gestos bruscos, as aproximações serem feitas devagar, permitem-nos observar as aves. Por isso esta questão da paciência, do ter tempo, do esperar. Algumas vezes uma ave que nós vemos esconde-se. Se nós temos mesmo desejo de a ver, podemos esperar um pouco. Normalmente, se estivermos em silêncio, elas regressam e voltam à sua rotina normal e facilmente nós as conseguimos
observar. Outras vezes escondem-se e fogem e a gente temos que continuar o caminho e observar outras aves que entretanto vão aparecendo. Por isso, quem normalmente está a iniciar na observação de aves, para não sair desiludido logo à primeira, normalmente o conselho que eu dou é ir para zonas úmidas, para zonas estuarinas, porque são zonas em que nós temos um campo de visão bastante alargado e por isso, se não estiverem muito próximas, se as aves não estiverem muito próximas, nós conseguimos com os binóculos observá-las um bocadinho mais afastadas e com certeza que teremos bons momentos a observar toda uma riqueza que existe nestes espaços, nestas zonas úmidas. Zonas úmidas era outra pergunta que também tinha. A observação de pássaros pode levar-nos então até estas chamadas zonas úmidas. Sim, resumidamente, que importância é que têm estas zonas úmidas, para além, claro, de se poder observar pássaros? Bem, as zonas úmidas são áreas relativamente pequenas no território, onde a água, de alguma forma, é o elemento predominante. Sendo a água um elemento essencial à vida, é um local onde há grande concentração de seres vivos, não só de aves, e as aves normalmente, nós olhamos, eu costumo dizer que, por exemplo, as zonas úmidas, no caso das aves, funcionam como uma espécie de estação de serviço nas grandes autoestradas da migração, ou bombas de gasolina. Porquê? Porque são locais quando nós humanos, quando viajamos de carro de um lado para o outro, paramos em bombas de gasolina, estações de serviço, para quê? Para descansar, para nos alimentarmos e para depois, quando podemos, continuar a viagem. E isto acontece exatamente o mesmo com as aves. As aves utilizam estes espaços porque há uma grande concentração de alimento numa área relativamente pequena. E por isso também, na biologia, nós olhamos para as zonas úmidas como verdadeiros viveiros ou maternidades de muitos seres vivos, nomeadamente peixes, crustáceos e bivalves, que no fundo muitos deles fazem parte também da nossa alimentação diária, não é? Quando nós pensamos no peixe que é apanhado no mar e que os pescadores trazem para a terra, muito do pescado passa uma parte da sua vida, nomeadamente a sua fase larvar ou da levinho, quando são seres vivos muito pequenos, no interior das zonas úmidas, nas zonas estuarinas, porque são zonas onde estes seres vivos pequeninos, crias, têm locais para se refugiar e onde também têm muito alimento para poderem se alimentar antes de se aventurarem para o mar aberto. E por isso temos esta situação em termos de biodiversidade. Claro que depois tem outro papel que muitas vezes também é negligenciado. As zonas úmidas, e nomeadamente os chapais, que são zonas com vegetação e que são alagadas regularmente pela água do mar, através das marés, por exemplo, funcionam quase como uns rins dos rios, em que um rio que venha com muita matéria orgânica, se a água passar pelo interior do sapal, essa matéria orgânica é retida pelo sapal, pelas plantas do sapal, e depois é libertada à água de uma forma mais pura, com menos matéria orgânica. E por isso, permitindo que depois mais vida se desenvolva nestas áreas. Ao longo da conversa já referiu algumas zonas úmidas, portanto, Ria de Alvor, Ria Formosa, o Sapal de Castro Marinho. Estas são as mais conhecidas, digamos assim? No Algarve, sim. No Algarve são as mais conhecidas, são as três mais importantes. E depois há uma quarta, que é a Lagoa dos Salgados, que fica entre a Armação de Pera, que faz fronteira entre o concelho de Silves e o concelho de Albufeira. É uma pequena lagoa e que provavelmente
se não é a zona mais visitada para os ornitólogos que visitam o Algarve, é das mais visitadas, porque tem uma área relativamente pequenina, de fácil acesso e que tem uma grande diversidade ao longo de todo o ano para nós podermos observar. A nossa conversa chegou ao fim. Agradecemos ao Filipe Bali Jorge a sua disponibilidade. Obrigado. E fica o convite a quem nos estiver a ver e a ouvir para visitar o Algarve, neste caso, portanto, e fazer uma atividade que possa até ser diferente do habitual de praia, que é a observação de aves, conhecer também, claro, as zonas úmidas e preservar também a sua riqueza. Obrigado mais uma vez e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado.